começar então, bora falar de o que não falta é assunto, né? Bora falar de Coutinho. Eu conversei, inclusive, agora pela manhã, há pouco, com algumas fontes, né? Conversei ontem, conversei hoje. A notícia de ontem, né, que a gente colocou a respeito de Coutinho no nosso Geral da Ilha. Galera, o Geral da Ilha está dando audiência massa e para quem gosta de só a notícia e nada do comentário nos bastidores, e o que vem além da notícia, tá maravilhoso. Então vai lá todos os dias, segunda, quinta-feira. Ontem à noite, Alessandro, Coutinho estava poupando de treinar, que a turma estava com receio arretado, né, de treinar com a perna, de chutes. Beleza. E assim foi em São Paulo. Foi para o banco. Opa, tá apto. Deveria e deve estar apto. Só que o Coutinho chegou para o técnico, né? Pelo menos foi a informação que chegou, e disse para o técnico que ainda não estava tão confiante, né? Mas de toda forma, material, vou para o banco de reservas, etc, etc, etc. Então, eu acho que sentiram, né? Que é uma parte psicológica, mas que o jogador tinha condições de enfrentar. Porque ninguém, né? Não acredito e não coloco nem isso na baila de DM liberar o cara sem estar bom. Não tem. Isso no esporte não tem, né? Pelo contrário, a gente está vendo aí Thierry como um exemplo mais prático, né? De uma recuperação que ninguém me disse, não. Eu vi. Tornozelo parecia um bombo. Parecia um bombo. E mancando muito, com dificuldade de ir para o seu carro, que estava ali do lado de fora do gramado do campo auxiliar da Ilha do Retiro. Então, neste sentido, trazendo para vocês aqui, é o seguinte: a recuperação foi muito boa, né, do Thierry. Transportando agora para o Coutinho. Ontem não estava chutando, a informação que vinha, né? Não estava chutando aliás, antes de ontem, né? A informação até então era que não estava chutando com receio, enfim, para dar essa poupada mesmo. Ontem de noite, aqui no geral, eu informei que só por uma questão mesmo, Alessandro, não tem para que estar chutando agora, né? Não é 1, 2, 3, 4, 5 chutes ou um cruzamento, uma coisa que eu valha no treino dessa semana, que vai fazer ele mudar tecnicamente, taticamente, aquela coisa toda. Então é só por uma questão de segurança, né? Seguro morreu de velho, né? E quando foi agora pela manhã, eu recebi informação de algumas outras fontes dizendo assim: tá no jogo. Agora, o que tá no jogo, né? Eu não sei. Por quê? Porque aí perpassa um muro, né, que eu ultrapasso, aliás, entra num limite, né, dentro do intramuros do esporte, que tem muitas vezes que até sei das informações. Essa eu não sei, juro por Deus. Tem vezes que eu sei, eu tenho que segurar a peteca, porque não dá para indicar o time titular ou quem vai no lugar de Beltrano, Cicrano e tal. A gente dá uma de doido aqui e coloca o time no mais possível que eu acho, tá? Às vezes, subliminarmente, a gente diz, etc. É por isso que eu digo, o Bom Dia Rubro Negro, ele é muito mais contextualizado de informação do que propriamente o Geral da Ilha, que é à noite, de segunda a quinta-feira, que é notícia frio. Notícia frio, não tem nem comentário com chat, né? A gente lê depois o chat, lê aqui e tal. Mas hoje pela manhã ele vai para o jogo, Alessandro. E eu não duvidava disso, porque se ele foi para um banco de reservas, mesmo com a cabeça ainda preocupada, né, com a sua desenvoltura, né, com aquela parte ali, nada mais, nada menos que a gente tem uma semana do jogo para cá. Uma semana. Então, se ele estava no banco, automaticamente a minha lógica, a não ser que ele fizesse treinamentos aí, que não era, né, ninguém ia botar ele para fazer o que realmente proibiram dele fazer, né? Não chuta, cruzamento, etc. Não força, né? Vai fazer um físico, vai fazer todo o trabalho, etc., de leve, vai estudando o teu corpo, fisioterapia, volta, faz de novo, enfim. E por aí foi. Então, Coutinho está dentro do jogo. A grande pergunta que eu me faço é: Coutinho ou Lobato? Coutinho é atacante, né? Coutinho é atacante de raiz. O Lobato é um atacante de beirada, não é um atacante que eu estou dizendo que é atacante de área. Lobato vem. Eu estou dando todas as nuances aqui, porque todos os lados, né? Dando um advogado do diabo aqui, porque eu quero ouvir vocês, né? Ontem, perguntasse de novo ontem. Eu quero saber hoje, porque ontem foi outro dia. Hoje as coisas mudam, né? Tá todo mundo aí acreditando na vitória do Sport. É tanto que os ingressos estão caminhando aí. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre essa questão dos problemas do ingresso. Mas se a gente for ver de ontem para hoje,
né? Qual a tua opinião com o Lobato? Qual a tua opinião com o Coutinho? Lobato, 2 jogos para cá, tem inclusive jogou a última partida como atacante de área e se deu muito bem, pelo menos no acrescente. É isso que eu estou dizendo. Não é craque, não estou dizendo que ele é o atacante do ano, nem que o ano que vem eu quero ele na ilha. Pelo contrário, não aprovou, não deu tempo de aprovar, aí o problema é dele e eu não ficaria com o Lobato para a temporada que vem. Então, iria ocupar ou vai ocupar um espaço que eu contrataria outras pessoas, principalmente, e se Deus quiser, numa primeira divisão. Então, tem isso. Do outro lado, o Coutinho. Estava machucado, 3 semanas, né? Parados em recuperação, DM, etc., fisioterapia e treinando com... Já não estava bem antes da contusão, antes do problema da lesão. Será que vale a pena botar o Coutinho? Será que não é melhor botar o garoto aí? Entendeu? Então, eu fico com essa dúvida. Eu queria que vocês falassem, inclusive, aí no chat, para que a gente possa entender essa situação. Gente, me permita aqui que a garganta ainda está ruim dessa gripe, viu? Se ligue-se, 3 semanas depois da gripe, dizer tchau, ainda estou com a garganta ruim. Tem que estar molhando direto. Mas vamos lá. Falando de Coutinho, né? Eu atualizei a galera aqui, que hoje pela manhã, ontem à noite, no Geral da Ilha, eu estava dizendo, Valfrido, que o Coutinho estava nos últimos treinos poupando de chutar, mas sem receio. É só porque Seguro morreu de velho. E hoje pela manhã a resposta foi: Coutinho vai para o jogo. Coutinho está no jogo. Eu só não sei se é titular ou não, porque aí é a cabeça do nosso querido técnico Pepa, né, que gosta muito de Coutinho a ponto de tirar o Zé Roberto, que vinha bem melhor tecnicamente, taticamente, fazendo gols, aquela coisa toda, e colocou o Coutinho. Dessa vez a gente tem 2 jogadores. Coutinho, que não vinha bem, né, já está 3 semanas fora, e não vinha bem antes, né? Bota para ele bater pênalti, bota para ele jogar, nada do Coutinho render. Demos azar com o Zé Roberto. E, por outro lado, tem o Lobato, que na última partida, curiosamente, como eu falei essa semana, jogou melhor do que na posição dele, que é pelos flancos. Mas é um cara que no chute ainda está desejando... É porque é o seguinte, às vezes a bola, eu falo até como por experiência, foi atacante, às vezes é uma bola que entra e o cara melhora o chute, sei lá, se condiciona melhor, não sei o que acontece. Então a gente tem um menino que vinha jogando bem na última partida, não é craque, não é isso que eu estou dizendo. Por outro lado, tem um Coutinho, que é preferência do técnico, mas que não vinha rendendo bem, e 3 semanas, bem dizer, sem ritmo de jogo. É muita coisa. Para uma decisão que o Sport vai fazer domingo, o que é que você escalaria? Valfrido, Pepa, Freire. Eita, Valfrido, Pepa, Freire. Alessandro, querendo ou não, Coutinho, ele é o cara da posição, né? Então, o Zé Roberto está machucado, ele estando com condição de jogo, ele seria o cara da posição para entrar, ao meu ver, principalmente numa partida aí decisiva, é a última partida do ano. Então, acredito que vai com tudo que precisar, Coutinho iria. O que me preocupa, Alessandro, que é uma característica que Pepa gosta muito de Coutinho, é a questão da marcação alta que ele faz. Aquela entrega que ele faz correndo atrás do zagueiro adversário, muitas vezes conseguindo quebrar o passe da defesa e o Sport pegar uma bola já no campo de ataque. Coutinho fez uma partida, apesar da má fase, ele fez uma partida excelente contra o Novo Horizontino aqui em São Paulo, onde ele fez um gol, deu assistência para outro, e contra o Guarani, ele também participou de gol desse estilo, marcando em cima, conseguindo recuperar a bola, e o Sport já mais próximo do gol conseguiu fazer o gol. E aí surge a maior dúvida, porque você, como bem falou, eu acompanhei o noticiário ontem seu à noite, e agora você falando novamente. Ele vai para o sacrifício. E para um jogador que vai no sacrifício, será que ele vai conseguir desempenhar nessa característica específica que eu estou falando, que ele tem ajudado o Sport de marcação alta, de correr atrás do jogador que agora vai ser contra o Santos, né, do jogador do Santos? Eu não sei. Então, ele é da posição, se ele tiver 100%, ok, maravilha, vai Coutinho. Agora, se ele não tiver condição de fazer onde ele mais ajuda, aí, dentre as opções que nós temos,
querendo ou não, o Lobato foi o que melhor desempenhou na última partida. O Wellington Silva, se você fosse olhar só o nome, o Wellington Silva talvez fosse esse nome. Mas as partidas em que ele vem entrando, ele vem errando absolutamente tudo. Falta de confiança mesmo. Até nesse jogo que ele entrou contra a Ponte Preta, entrou com um jogo resolvido. Seria aquele jogo justamente para levantar a moral do cara, porque se errar tá tudo bem e fica muito mais fácil acertar, a Ponte Preta toda aberta, mas nem assim ele desempenhou bem. Então, entre as opções que nós temos, eu iria mesmo de Lobato, caso o Coutinho não esteja 100% para fazer aquilo que ele mais ajuda o esporte. Eu não digo nem que não esteja apto a jogar, porque seria uma irresponsabilidade tremenda, e eu conheço o pessoal de perto, de conversar, de saber de longas datas, o Departamento Médico do Esporte não ia liberar nem os fisioterapeutas. Inclusive, tem um fisioterapeuta aqui que está dando a opinião dele aqui a respeito do caso do Coutinho, deu antes de você chegar, mas eu estou falando, inclusive está aqui, né? Meia boca, no sentido de que 3 semanas sem ritmo e não vinha bem. 3 semanas sem ritmo e não vinha bem. Ou seja, coloca aí 1 mês e meio, dá para dizer assim, Coutinho fora dos atributos mínimos que a gente acha para jogar uma partida pelo esporte numa reta final, num torneio, num campeonato dificílimo e contra o Santos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É nesse sentido que eu me preocupo, porque se for o caso da escalação do Coutinho, por que do Coutinho? Porque se eu acho que o jogo, aquele jogo que ele bateu o pênalti, não era para ser ele, porque eu tenho como. Isso aí eu não vou mudar. Podia ser meu pai no banco de reservas. E eu dizer que meu pai estava equivocado no banco de reservas em querer restabelecer um jogador, reerguer o jogador, batendo um pênalti no último minuto, onde daria a vitória para o esporte. Eu acho que é muita responsabilidade para o cara que está. Né? A gente já conversou, inclusive, isso aqui, mas só para frisar bem aqui. Então, se eu acho isso lá, imagina no jogo que vai literalmente decidir se o esporte sobe ou não. Claro, dependendo dos outros, né? Dos outros jogos que a gente vai conversar também. Então, neste sentido, um banco está lá. Precisou, durante a partida, está um sufoco arretado, vão meter bola na área, Coutinho é cabeceador, enfim, vai que sai um gol de canela, de nariz, enfim, qualquer coisa está de boa. Mas nesse sentido, o Coutinho está, ao meu ver, né? Não desrespeitando o atleta, mas meia boca que eu digo é sem ritmo. E domingo não estava confiante, mas uma semaninha. Eu até falei sobre a recuperação do Thierry, de que desse tamanho, ninguém me disse não, um bombo, e o cara jogou que parecia que não estava com problema. Né? Então, a gente tem que acreditar e confiar no Departamento Médico do Esporte, e quando eu digo isso, fisioterapeutas, massagistas, todo mundo lá, porque o trabalho é de primeira. É normal aqui, 2 semaninhas para o cara um tornozelozinho que grau 1, né? Pelo menos para o cara ter uma confiançazinha. Mas, enfim, então eu também iria, né? Se eu fosse o Pepe, tivesse esse poder de escalação, eu iria com o Lobato. Lobato. Valeu, obrigado aí. Desculpa pelo lapso aqui de memória que rolou aqui agora.